Olá, igreja e amigos, mais um ano se inicia, mais um ano também fica para trás. Louvado seja Deus por esse ano que se inicia e a oportunidade que nós temos de louvar e adorar ao nosso Senhor. Eu gostaria de lembrar os irmãos, trazer à memória algumas situações que ocorreram nas nossas vidas, no ano de 2022. Tivemos pessoas aí que casaram, tivemos pessoas aí que realizaram desejos, realizaram sonhos, com a permissão de Deus. Tivemos também pessoas que passaram dificuldades ao longo do ano, pessoas que perderam seu emprego, pessoas que perderam entes queridos em sua família, pessoas que foram assaltadas, tiveram seus bens levados. Então nós sabemos que a vida ela é desse jeito, Pessoas são felizes em alguns momentos, pessoas são tristes em outros, mas a verdade é que o nosso Deus, Ele é o Deus que cuida de nós, independente da situação que aconteça conosco. Eu gostaria de iniciar esse momento, fazendo uma leitura com os irmãos do Salmo 103 e tentar trazer algumas reflexões para nós, pensando aí nesse ano de 2022 que ficou para trás e como que a gente pode aí agradecer a Deus e louvar ao Senhor por tudo o que Ele fez nas nossas vidas. E eu vou, como eu falei, vou ler o Salmo 103, a gente não vai ler o Salmo todo, mas o Salmo 103, ele é escrito por Davi e ele faz, então, ele traz, na verdade, louvores a Deus por tudo que Deus realizara em sua vida e também realizara na vida do povo de Israel. E, com certeza, Davi ele sabia dessa bondade de Deus, ele sabia do cuidado de Deus e por isso, então, que ele escreve esse salmo de coração e bendizendo, então, o nome do Senhor. E o Salmo 103, dos versos de 1 a 5, nos diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Como eu disse, esse Salmo 103, ele é um salmo onde Davi ele bendize o nome de Deus, E essa palavra bendize, simplesmente, ou literalmente, ela é falar bem de Deus, no caso. Falar bem dos bens, das boas coisas que Deus fez, que Ele realizara na vida de Davi, aqui no nosso contexto. Falar daquilo que Deus fez de bom nas nossas vidas também, Então a gente pode diariamente, constantemente, bendizer o nome do Senhor. E eu tenho certeza que nós podemos bendizer o nome do Senhor por esse ano de 2022, por tudo que Ele realizou nas nossas vidas, embora, como eu falei no início, alguns passaram por dificuldades, alguns passaram por alegria, mas nós temos que bendizer o nome do Senhor. E foi isso que Davi fez na sua vida, enquanto ele esteve aqui vivendo essa vida que nós estamos vivendo hoje aqui, agora em 2023. E no verso 2, é quase como uma repetição do verso 1, onde Davi ele fala, bendize a minha alma, ele parece que ele faz uma repetição, e junto com essa repetição ele fala, não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ou seja, não se esqueças dos benefícios que o Senhor trouxe para as nossas vidas. E eu quero lembrar aqui com os irmãos alguns desses benefícios, algumas dessas situações que ocorreram, ou que podem ter ocorrido nas nossas vidas, e que Deus precisa ser louvado por essas situações, mesmo que foram situações difíceis para mim ou para você. Eu gostaria de trazer 4 lições que vai nos fazer pensar aí, no que nós podemos louvar e bendizer o nome do Senhor. E a primeira lição é com relação aos pecados que são perdoados. No verso 3, Davi fala isso. Ele fala, é Ele quem perdoa, ou seja, é Deus quem perdoa os nossos pecados. A Bíblia fala que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. A Bíblia fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão, mas por um só homem também o pecado foi vencido, que é Cristo. Então nós podemos louvar a Deus porque esse Deus, Ele é um Deus que nos perdoa.
quantos pecados nós cometemos nesse ano de 2022, quantas palavras nós proferimos para pessoas, quantos pensamentos impuros nós não tivemos, né? Pensamentos maldosos para com os outros. E Deus, Ele deseja nos perdoar esses pecados. Ele deseja que nós confessemos a Ele para que nós possamos ser perdoados por Ele. Então Deus, Ele é um Deus que perdoa os nossos pecados, também enviando o seu único Filho Jesus Cristo na cruz, né? Porque nós sabemos aquele texto famoso, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, primeira lição, Deus é um Deus que perdoa. Em segundo lugar, Deus é um Deus quem sara as nossas enfermidades. Deus é quem cura. Davi, ele passou por momentos difíceis em sua vida em que ele precisou dessa cura de Deus. Mas Davi, ele escreve esse salmo tão reanimado, né, tão feliz, que ele diz, né, que a força dele se renova como águia. Né, e a águia, ela simboliza a força, né, ela simboliza a velocidade, ela simboliza a longevidade. Então Davi, ele faz essa comparação sabendo que Deus cuidava dele em meio às enfermidades. Eu sei que muitos da nossa igreja têm passado por momentos difíceis, pessoas que tiveram que fazer cirurgias, né, em joelho, cirurgias em outras regiões do corpo, pessoas que estão pensando em que vão fazer cirurgia no próximo ano, e Deus então nos dá a certeza de que Ele é o Deus quem sara as nossas enfermidades. Em terceiro lugar, uma terceira lição que nós podemos trazer para nós é o livramento de morte. E Deus, no versículo 4, Davi fala que Deus é quem da cova redime a tua vida. E Davi, ele passou por muitos momentos de dificuldade ao longo de sua vida. Ele foi perseguido por Saul, ele foi perseguido pelos seus inimigos, ele foi perseguido pelo seu próprio filho, mas mesmo assim ele sabia que Deus cuidava dele. E nesses momentos difíceis para Davi, e em algum desses momentos ele também pediu até a morte, né, para si. Em algum desses momentos, Davi, ele passou por lutas, por tristezas, mas achando ali que poderia morrer de alguma forma, mas Deus esteve com ele, Deus o salvou desses momentos difíceis, desses momentos de luta, e Deus então é quem nos tira da morte, né? E pensando aí espiritualmente, a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e fala também que Deus nos deu vida, mesmo nós estando mortos nos nossos delitos e pecados. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus nos liberta da morte, Deus nos tira do império de trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. Então por isso nós devemos bendizer o nome do Senhor, porque Ele nos tirou da morte. Ele nos livrou da morte eterna, do inferno. Então nós podemos bendizer o nome do Senhor, podemos falar bem de Deus por esse feito realizado na minha e na sua vida. E por último, a última lição que eu gostaria de trazer com os irmãos é que Deus nos dá o alimento necessário, né? Ele nos dá o sustento para as nossas vidas. Versículo 5, Davi fala isso: quem farta de bens a tua velhice. Ou seja, Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos dá o necessário, Deus é quem nos dá alimento, Deus é quem nos dá as vestes, Deus é quem nos dá o emprego, é Deus quem nos dá as forças para que nós possamos acordar todos os dias, poder trabalhar e louvar o nome dEle. Então, por isso, nós devemos bendizer o nome do Senhor. Davi fez isso, né? Ele escreveu esse salmo fazendo isso, e eu e você, nós devemos também fazer isso, bendizer o nome do Senhor pelo sustento que Ele tem nos dado. E há muitas pessoas no mundo que estão sofrendo, passando dificuldades, né? Seja com alimento, seja com uma vestes, seja com uma casa, né? Então pessoas passam por dificuldades. E talvez você também esteja passando por essas dificuldades. Mas sabe que Deus, Ele se importa com a sua vida, Deus, Ele deseja suprir as suas necessidades, e nós devemos então buscar o seu reino e a sua justiça, né? Assim como Jesus nos disse lá em Mateus 6, né? Nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que essas coisas nos sejam acrescentadas, né? Comida, bebida, vestes, casa, né? Então Deus, Ele é um Deus que sustenta as nossas dificuldades. Deus é quem nos dá alimento, é quem nos dá sustento para a nossa vida. Então bendiga ao Senhor por isso, bendiga ao Senhor
pelo sustento que Ele nos dá diariamente e também que Ele nos deu aí nesse ano de 2022. Então são motivos aí para que nós possamos lembrar do que Deus fez por nós e daquilo que Ele pode realizar ainda nesse ano de 2023. Então vamos relembrar os 4 pontos, né, as 4 lições que nós sabemos e temos a certeza de que Deus Ele está conosco e que Ele se importa com as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, Deus Ele perdoa os nossos pecados. Ele é o único que pode fazer isso. Em segundo lugar, Deus cura as nossas enfermidades, Deus cura as nossas doenças. Ele está conosco nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Em terceiro lugar, o livramento de morte. Deus Ele nos livra da morte, Ele nos livrou da morte eterna por meio do seu Filho Jesus Cristo. Por isso nós também devemos bendizer o nome do Senhor. E por último, Deus é o Deus que nos dá o sustento diário para as nossas vidas. Então, por esses 4 motivos aqui que eu separei para nós devemos bendizer o nome do Senhor por tudo que Ele fez conosco, né, nesse ano de 2022 e também pode fazer aí nesse ano de 2023. Mas a gente não vai ficar só no passado, nesse ano que passou. A gente também vai pensar naquilo que Deus está fazendo nesse momento e que Ele vai continuar realizando no nosso meio. Tendo em vista tudo que Deus fez em 2022, vamos olhar agora para o hoje. Muito bem. Você já foi ao médico ou foi recentemente ao médico e ele pediu para você fazer um batalhão de exames? Você ter que ir no laboratório, marcar e agendar esses exames e depois desse agendamento ou presencialmente você já recebeu aquele documento com os preparativos para a realização desse exame laboratorial? Ou até mesmo você recebeu no seu WhatsApp mesmo aquele lembrete do exame e ali tinha também alguns preparativos para o exame? Muito bem. Nós hoje vamos ler a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6, a carta à igreja de Sardes, e ali nós vamos ver os preparativos para o exame espiritual que o próprio Jesus Cristo faz de nós e da nossa igreja. Vamos ler Apocalipse 3, de 1 a 6. Acompanha comigo a leitura. O anjo do Senhor da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 igrejas. Conheço as tuas obras, que tens nome e que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. A carta à igreja de Sardes, ela é endereçada justamente para confrontar a igreja e fazer uma avaliação da sua vida espiritual. Ao longo dessa plantação dessa igreja, o próprio Cristo faz e envia essa carta através de João. E eu gostaria de destacar algumas informações da cidade de Sardes que vão nos ajudar a entender essa avaliação espiritual. A primeira delas é a cidade de Sardes, se localizava num monte. Era uma cidade extremamente fortificada. Inclusive, ganhar uma guerra contra a cidade de Sardes ou dominar a cidade de Sardes era dito como algo impossível. Mas apesar de ser impossível, por 2 vezes ela foi dominada. E nas 2 ocasiões foi pelo mesmo erro, falta de vigilância. A cidade só tinha um acesso e os guardas, os sentinelas, não vigiaram aquele único acesso. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, na verdade lembrar e trazer à tona, é de que a cidade de Sardes ela era conhecida porque ela produzia tecidos. E isso é muito importante na leitura do nosso texto, como nós vemos as vestiduras daquele que é chamado de vencedor. Ao longo do texto, nós temos ali também algumas referências justamente a essa avaliação de Jesus.
Jesus escreve essa carta a essa igreja e ela observa que aqueles cristãos, aquela igreja, estava extremamente afastada. Tinha sido levada justamente pelo pensamento de que estavam bem e saudável. Hoje, como está a sua vida espiritual? Como está o seu autoexame espiritual? Lembre, você pode fazer esse autoexame, mas nós temos um Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, que da mesma forma como avaliou a igreja de Sardes, Ele também está a avaliar a nossa vida e a sua vida. Como está você hoje, nesse primeiro dia do ano? Olhando para a igreja de Sardes, eu gostaria de reler o versículo 2 e 3 com os irmãos. Vamos ler novamente. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olhando para esse texto, nós percebemos que Cristo observa as obras. Da mesma forma como algum exame de sangue vai observar plaquetas, enfim, qualquer outro termo ou observação ali que o exame vai trazer, Cristo vai observar as obras. Ele observa essas obras e ele vai avaliar o cristianismo da igreja de Sardes, no caso ali, também o nosso, a partir dessas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas as nossas obras são um reflexo da salvação que Cristo já opera em nós. A igreja de Sardes, ela era salva em Cristo Jesus, porém estava afastada da prática dessas obras. Estava completamente distante dessas obras. Nós vemos no texto justamente que ele aponta, ser vigilante, versículo 2. O resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te daquilo que você tem recebido e ouvido. Ou seja, a igreja de Sardes havia recebido e havia ouvido a palavra do Evangelho. O que nos mostra que não era uma igreja ainda morta, mas estava prestes a entrar nessa categoria de uma igreja morta. Como está a sua vida espiritual? Como você vai poder se preparar para esse exame que Cristo faz das suas obras? Nós temos sim praticar boas obras, mas como eu caminho para isso hoje? Como você se autoavalia ao longo desse último ano, mas hoje, na sua vida espiritual? Nós vamos fazer 3 preparos. 3 preparos muito claros para esse exame de Jesus Cristo. Versículo 3, lembra-te daquilo que você tem ouvido e recebido. Guarda-o e arrepende-te. Lembrar, guardar e se arrepender. Essas 3 lições devem estar no nosso coração. Lembre daquela pessoa que te falou do Evangelho, aquela professora de escola dominical, aquele seu colega que te trouxe para a igreja, te convidou e te mostrou o Evangelho, seus pais, a sua família. Lembre das pessoas que comunicaram o Evangelho. Lembre do Evangelho, lembre dessa história, da salvação em Jesus Cristo. Lembre disso. O segundo conselho e o segundo preparativo para esse exame é guardar. Guarde no seu coração a palavra. Coloque metas ao longo desse ano, mas de decorar versículos. Coloque metas, inclusive, para você ler a Bíblia toda, hoje. Se você tem dificuldade, assim como eu, de decorar versículos ou até mesmo de estabelecer esse tipo de meta, crie hábitos para você ser lembrado constantemente da palavra. Seja um post-it, seja um mural ou um escrito em algum lugar da sua casa, do seu convívio, do seu trabalho. Coloque ali, às vezes, um template no seu celular, um papel de parede no seu celular para você lembrar de textos bíblicos. Lembre, guarde essa palavra no seu coração. E por último, nós devemos nos arrepender. Por último, nós devemos colocar aquilo que Cristo fez em nós, a cruz, em primeiro lugar. Além das nossos sonhos, das nossas vontades, nós devemos colocar a nossa vida diante de Deus e mudar hábitos, mudar obras, mudar ações no nosso dia a dia. Diante de tudo aquilo que a gente já lembrou, diante de tudo aquilo que nós guardamos, o arrependimento é a resposta para a nossa vida. Por quê? Porque temos algo muito maior esperado diante de nós.
Como o texto aponta, nós seremos colocados ao lado de Deus, ao lado de Cristo, junto a eles, de vestiduras brancas, limpas, puras. Então agora, vivendo essa vida em santidade, em espiritualidade, olhando para nosso coração, sondando nosso coração junto com Cristo Jesus, fazendo esse autoexame e, diante da avaliação dele, nós nos encontrarmos ao lado dele. Não porque nós somos perfeitos, não porque nós somos muito bons, mas porque ele nos coloca nessa posição. Versículo 5 diz o seguinte: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Cristo Jesus, então, ele nos coloca em uma posição de irmão, amigo, ele confessa o nosso nome, ele nos dá uma alta posição e diante disso nós olhamos para a nossa vida espiritual e olhamos para aquilo que nós temos pela frente com alegria, com a certeza de que ele está conosco. Agora, olhamos para o passado, vimos o hoje, uma autoavaliação, um autoexame. Vamos olhar para o futuro, 2023. Olá, então vamos olhar para frente. Eu gostaria que, olhando para esse ano de 2023, você tivesse a sua confiança fortalecida. A gente não sabe o que nos espera, mas eu queria que a história do profeta Jeremias, dos capítulos 36 a 39, te trouxessem esse conforto de que a gente vai atravessar um ano com um Deus cuidador, com um Deus protetor. Se eu tivesse que dar um título nesse pequeno tempo que eu tenho, seria Viva 2023 sem preocupações. Parece difícil, mas é possível. E alguns pontos para você relembrar e você caminhar com segurança. Primeiro, você está escondido em Deus. Deus falou para Jeremias: pega um rolo, pega um livro e escreve as palavras de juízo contra Israel, contra Judá, contra as nações. Palavras duras, palavras que não são agradáveis de serem ouvidas. Mas por quê? Porque Judá estava em desobediência, estava na idolatria e muito longe e afastado de Deus. Mas o propósito dessas palavras, Jeremias 36:3 nos diz: talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho e lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Esse é o desejo de Deus, não destruir, mas salvar, libertar. E essas palavras tiveram que ser lidas para o povo, para os príncipes, e chegou também aos ouvidos do rei. Mas a reação do rei não foi nada boa. Ele pegou seu canivete e cortou, quando estava ali na altura da 3ª, 4ª página, ele cortou e pegou essas páginas, esse livro, esse rolo, e jogou numa lareira que estava ali diante dele, num braseiro, e queimou tudo. Ao invés de se converter, ele preferiu destruir essa mensagem de Deus. E Jeremias 36:24 nos diz que eles nem rasgaram as suas vestes, nem se atemorizaram com isso, nem os servos, nem o rei, ao ouvirem essas palavras. Não houve nenhuma conversão. E, até pelo contrário, o rei então tomou uma decisão bastante dura contra Jeremias, dizendo assim: antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Jeremias tinha ditado as palavras para Baruque, que escrevia, e o rei então mandou prender os dois. Só que ele não sabia de que Deus os havia escondido. Interessante isso, né? Que lindo, você vai passar um novo ano aí sabendo que está escondido em Deus. Se você se converteu a Cristo, se você é dele, você pode viver esse novo ano, ninguém vai te prender, porque você está escondido em Cristo. E quem está nas mãos de Deus, ninguém pode mais tirar você
disso. O inimigo vai tentar prender, o inimigo vai tentar fazer alguma coisa ruim, mas aqueles que estão em Cristo já nenhuma condenação há. Então lembre-se, você vai entrar no ano, se você é do Senhor, pode ficar descansado que ninguém vai te achar, ninguém vai te prender, porque você está em boas mãos, escondido pelo Senhor. Segunda coisa, Deus sempre provê livramento. Mais adiante nós vemos Jeremias lançado num cárcere, porque ele tinha sido acusado injustamente de desertar para o lado dos caldeus, que era a nação que Deus tinha estava usando para a disciplina do seu povo. E ele foi lançado num calabouço, numa cela subterrânea. Zedequias, que era o rei no momento, o chama para consultá-lo e acabou tirando ele dessa cela e colocando ele no átrio da guarda, que era um lugar um pouquinho melhor, onde ele recebeu aí os mínimos cuidados. Mas a mensagem de Jeremias, da parte de Deus, era o seguinte: se vocês ficarem na cidade, ou se vocês fugirem, vocês vão morrer. Mas o povo, as pessoas que se entregarem para os caldeus, esses viverão. E essa mensagem de Deus, transmitida por Jeremias, foi tida como uma mensagem de desânimo para os homens de guerra, para o povo. E por causa dessa mensagem de Deus, Jeremias ainda foi pego e lançado numa cisterna sem água, onde apenas tinha lama, e diz o texto que ele afundou nessa lama, em um lugar tão terrível que em pouco tempo ele morreria. Mas Deus provê um livramento para Jeremias, e vindo de alguém improvável. Veja só o que nos diz Jeremias 38, 7 a 10. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. E assim aconteceu. Ebed-Meleque foi esse instrumento para tirar Jeremias daquela cisterna, onde ele morreria em pouco tempo, e ele foi colocado no átrio da guarda. Deus usou um estrangeiro, um etíope, uma pessoa estranha. Não foi alguém do povo de Jeremias, não foi alguém da sua família, foi alguém totalmente improvável, um estrangeiro que Deus usou, que teve compaixão de Jeremias e que intercedeu e trouxe então Jeremias para uma outra situação. E eu fico pensando quantas pessoas Deus já usou, mas que Ele vai usar em 2023 para prover livramento. Creia de que Deus pode usar pessoas que você jamais viu, nem conheceu, para trazer livramento. Pode ser um médico que Deus vai colocar no seu caminho aí para alguma ajuda na área da saúde, pode ser algum professor, pode ser alguma pessoa de uma empresa para te contratar, encontrar favor, aí alguém que vai te indicar de repente para uma posição, enfim, qualquer, um vizinho. Então creia de que há pessoas, e todas as pessoas estão debaixo desse cuidado e controle de Deus, e Ele pode usar quem Ele quer para trazer livramento. A terceira coisa que a gente vê aí no profeta Jeremias é que Deus cuida dele, e eu coloquei aqui dando um tratamento VIP, né? Um tratamento assim, diferenciado, especial. A cidade de Jerusalém foi tomada, invadida, queimada, e as pessoas que se entregaram ao rei da Babilônia sobreviveram. Mas aqueles que fugiram, que resistiram, como Deus tinha dito, eles morreram. E esse terror então veio para cima de Jerusalém e de Judá. E no meio disso tudo, olha o que acontece com o profeta Jeremias. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, o chefe da guarda, dizendo: toma-o, cuida dele
e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, ordenou a Nebuzasbã, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag, olha quanto nome, de repente, se você tiver um filho esse ano, tem algumas sugestões aqui. E todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. O invasor, Nabucodonosor, esse inimigo que tinha interesse em destruir, e levar talvez algumas pessoas, as melhores, lá para o seu reino, esse dá ordens para que o profeta Jeremias fosse bem cuidado. E Jeremias queria mandar, inclusive, e dizer o que ele queria. E essa pessoa que ele incumbiu de cuidar de Jeremias deveria atender. Veja só como você e eu podemos entrar em 2023 sem preocupações, porque até o inimigo está sendo controlado e dirigido pelo nosso Deus. Então, não há o que temer, o Senhor é o nosso pastor. Então, nós vimos que o Senhor nos esconde. Nós vimos que Ele provê livramento. E nós vimos que Ele traz um tratamento especial e diferenciado para os seus. E por isso, o último ponto é persevere. Persevere porque Deus faz diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Ele faz diferença. E o final desse capítulo 39 exalta aquele Ebed-Meleque, aquele etíope que foi instrumento para salvar Jeremias da cisterna. Ele é exaltado e olha a palavra de Deus que veio para ele. Vai e fala a Ebed-Meleque, isso Jeremias falando para ele, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal, e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás a espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Ebed-Meleque, por ter confiado em Deus, por ter tido compaixão de Jeremias e tirado ele ali da cisterna, Deus diz: olha, eu vou cuidar de você. E é assim que Deus faz com os seus filhos. Se você é do Senhor, pode viver 2023 sem preocupações, porque Deus é Deus e Ele vai cuidar dos seus de forma especial. Então, meu querido, minha querida, 2023 está aí começando, você pode confiar, você pode ter certeza de que é possível viver esse ano sem preocupações, mas desde que a sua confiança, a minha confiança, esteja inteiramente nesse Deus. Então, persevere e você vai ver que Deus faz diferença para todo aquele que o serve, para aquele que confia nele. Feliz 2023, feliz ano novo. E Deus abençoe a sua vida. Até dia 8.